Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui começando mais um vídeo do vlog Média Diários e esse é mais um vídeo da série Redação Passo a Passo. E hoje eu vou ler para vocês uma redação em que eu tirei 7 e explicar os erros que eu cometi e como eu poderia melhorar esse texto. No vídeo anterior eu comentei sobre uma redação nota 10 e fui apontando para vocês quais foram os pontos fortes da estruturação do texto dissertativo argumentativo. No vídeo de hoje então eu vou ler uma redação em que eu não tirei uma nota tão boa, eu tirei 7, para vocês entenderem um pouquinho dos principais erros que a gente acaba cometendo na hora de escrever a nossa redação e também vocês terem um modelo de como melhorar e tirarem sempre notas excelentes na redação. Eu tô usando um texto mais uma vez da minha época de cursinho e a temática era amizade. É um tema filosófico, então meio diferente e até difícil de escrever. Aqui está a coletânea, que tinha um texto Como Desfazer Amizades, que era da Roseli Saião, que é uma psicóloga, acho que muitos de vocês conhecem. Ela fala na rádio e tudo mais sobre família, educação dos filhos, então era um texto falando então sobre a amizade de uma adolescente e quais são as dificuldades então de conseguir esse tipo de relacionamento nos dias atuais. E o tema então principal da proposta era escrever uma dissertação em prosa que responda a seguinte pergunta-tema: no mundo que dá extremo valor ao individualismo e ao prazer imediato, há lugar para a amizade? E não sei se vocês já sabem, esse já foi um tema da FUVEST, então às vezes temas mais filosóficos e mais de sentimentos, então esses temas filosóficos costumam cair sim, e é sempre bom a gente se preparar. Então vamos ao meu texto. Eu sempre tive medo de fazer texto tipo amizade, amor, enfim, então não ficou um bom texto, como eu falei, foi nota 7. Individualismo, um erro. Meu título. A amizade, sinônimo de companheirismo, doação mútua e fidelidade, parece estar perdendo espaço e valor no mundo atual, um reflexo da sociedade e suas estruturas sociais. Nesse contexto, surge um dilema sobre as causas e impactos dessa mudança de valores. Será que ainda há lugar para a amizade? A introdução até que está razoável, eu apresentei o tema de uma maneira geral e fiz uma pergunta, que é a mesma pergunta dessa proposta e que eu me propus a responder no texto. Então até aqui ok. A argumentação então. Vemos hoje em dia uma expansão da competitividade econômica, como por emprego, dinheiro, etc., para o plano social, ou seja, de convivência, pois busca-se cada vez mais um status em que mais vale mostrar do que realmente ser. Com isso ocorre uma desvalorização dos sentimentos como fidelidade, em nome de valores imediatistas e satisfação pessoal. Sei lá, ficou meio confuso esse parágrafo, principalmente porque eu coloquei aqui uma expansão da competitividade econômica para o plano social, só que eu coloquei no meio disso um parênteses com exemplos. E ficou um pouco confuso na hora que você volta para o plano social. Então, uma coisa para vocês terem atenção, eu sempre fazia isso e realmente confunde um pouco na leitura. E eu coloquei aqui uma desvalorização de sentimentos como fidelidade, essa ideia ficou um pouco solta em relação ao restante, né? Porque eu tava falando de competitividade, daí do lado eu falei fidelidade. Dificilmente alguém dirá que nunca vivenciou o individualismo, que é intrínseco ao capitalismo, logo ao nosso modo de vida contemporâneo. Já na infância, esse preceito é ensinado, revelando-se mais fortemente na adolescência e vida adulta, através das disputas interpessoais, traições de confiança, entre outros acontecimentos. Eu não sei, mas eu não tô gostando muito dessa argumentação. Eu não sei se é porque agora eu já vi a nota, enfim, mas eu acho que tá meio vago, né? Olha só. Dificilmente alguém dirá que nunca vivenciou o individualismo, que é algo intrínseco ao capitalismo, e então ele é algo intrínseco ao nosso modo de vida contemporâneo. Foi isso que eu quis dizer, mas realmente do jeito que eu escrevi ficou confuso. Então atenção, se vocês gostarem de falar muita coisa, tipo eu, e daí não terem atenção às vírgulas, às respirações, pensa que a pessoa tem que ler de um modo fluido. É que não tá fluido. Aí eu falei, já na infância esse preceito é ensinado. Esse preceito qual? O de individualismo. E na vida adulta ele vai ser acentuado por... enfim, foi isso que eu quis dizer. O preceito de ser um ser individual. Eu poderia ter colocado, em vez de já na infância, você pode colocar desde a infância, esse preceito de individualismo é ensinado, o que revela-se na adolescência e vida adulta, através das disputas, entre outros acontecimentos. Muito vago também, você tem que dar, esse traições de confiança não tá legal. Poderia ter colocado disputas interpessoais, competições no trabalho, vontade de parecer ser mais do que o colega, querer ser uma pessoa melhor, mas também, sabe? Poderia ter dado um exemplo mais nesse sentido. Ficou bem geral e vago esse meu argumento. Eu podia ter falado um pouco mais de como que isso é ensinado na infância, como que isso é ensinado e como que isso é visto na adolescência. Então, por que que os jovens adolescentes no mundo capitalista são mais individualistas?
E isso a gente tem que falar, questões de consumismo, questões de redes sociais, que são tipo vitrines, e que as pessoas têm que se promover, então elas têm que falar que elas são melhores umas que as outras, ou mesmo o nosso meio competitivo, para você passar numa faculdade, para você entrar no emprego, tudo você tem que ser melhor do que o outro. Então nisso você acaba sendo individualista. Se eu tivesse colocado esses exemplos nesse parágrafo, teria ficado melhor. Outro fator que contribui para a subversão dos valores da amizade são as novas mídias, como a internet e as redes sociais. Ah, eu falei então, gente. Afinal, a noção de amigo nessas redes é vaga e supérflua, pois a maioria dos amigos nem mantém um contato constante. Então aqui eu poderia ter falado de uma maneira mais clara. Novamente, eu quis dizer uma coisa, mas eu não deixei claro. Se eu tivesse falado o porquê, as pessoas elas têm mais amigos virtuais do que amigos pessoais. Então elas ficam horas comunicando pela internet, mas quando vai sair com um amigo, mas ter alguém que você consiga conversar face a face, pessoalmente, já é bem raro. Então, poderia falar dessas questões de grupos, que as pessoas, hoje em dia existe comunidade disso, comunidade daquilo, as pessoas não querem mais sair, elas querem ficar sempre em casa. As crianças, desde pequenos, eles estão acostumados a comunidades, por exemplo, comunidade do joguinho, eles conversam enquanto eles estão jogando, tudo numa realidade virtual. O que cria essa divisão entre o mundo virtual, que você pode ser o que você quiser, e o mundo real, em que você acaba não exteriorizando e não interagindo tão bem com as pessoas. Então, eu quis dizer tudo isso, mas no fim das contas eu não me expressei da melhor maneira. Assim, os efeitos sociais são claros, pois em nome de uma realização, mesmo que momentânea, ou uma suposta superioridade, muitos são capazes de ferir seus amigos como se essa relação não fosse sua prioridade. Tá. Então eu poderia ter, por exemplo, suprimido esse parágrafo e aumentado os outros dois falando, então, de exemplos desde a infância e nossa criação individualista e o problema das mídias sociais alterando as nossas relações verdadeiras e profundas como a amizade. E agora vamos para a conclusão, ver como eu terminei o texto. Em suma, tendo em vista nosso modelo de organização individualista e até mesmo selvagem em certos aspectos, tende-se a uma visão pessimista, e isso não só no campo da amizade, mas como em diversos outros. E enquanto o homem não reconhecer seu erro e não valorizar o humanismo, a sociedade continuará a tornar-se mais incrédula em conceitos como amizade, solidariedade e altruísmo. E olha só, a corretora que grifou essa parte, enquanto o homem não reconhecer seu erro e não valorizar o humanismo. E ela disse, analise as possibilidades de ocorrerem tais fatos, aprofundando-se no tema. Então eu joguei uma frase meio pronta, mas não refleti sobre isso. Então o que eu poderia ter feito? Em suma, tendo em vista o nosso modo de organização individualista, tá bom, em aspectos e até mesmo selvagem em certos aspectos, tende-se uma visão pessimista, ou poderia colocar, tende-se uma visão não altruísta, uma visão não interativa, ou mesmo uma visão pessimista em todas as relações humanas. Então pode falar, tende-se a uma precariedade das relações humanas. E isso não só no campo da amizade, mas como em diversos outros, porque isso não acrescentou em nada, só pareceu que eu não sabia o que falar e coloquei isso. Então poderia ter falado isso da questão das relações pessoais, e principalmente no campo da amizade, ponto. E daí aqui, enquanto o homem não reconhecer seu erro, porque assim, eu não explorei tanto a questão do erro no texto. O que é um erro? A pessoa não ter amigos de verdade. Eu só explorei que as pessoas hoje em dia não têm amizades tão verdadeiras. Mas eu não explorei, então, por que isso é um erro, porque eu não fui nas bases da importância da amizade. Então, colocar essa frase de reconhecer um erro, na minha conclusão, não tendo falado sobre isso no texto, não ficou legal. A sociedade continuará a tornar-se mais incrédula em conceitos como amizade, solidariedade e altruísmo. Falar de solidariedade e altruísmo são exemplos legais de se falar em relação à amizade, ou seja, você ter amigos impacta em você ser uma pessoa solidária com seus amigos e com as pessoas ao redor, e você consegue ser mais altruísta com seus amigos, com pessoas que você gosta de verdade, do que com uma pessoa que você nunca viu na vida. Então, realmente, eu poderia ter linkado mais então esses conceitos para dizer o como era ruim você não ter amigos e então finalizar o texto de uma maneira melhor. Então, depois de eu ter falado do modo individualista, isso prejudicaria as pessoas em serem mais solidárias, mais altruístas, enxergarem no outro um amigo, no outro um irmão, um igual ao seu, que você pode se interagir, se ajudar e também receber ajuda, criar uma rede social então verdadeira e em prol de um mundo melhor, um mundo mais humano, ou então em prol de uma sociedade mais feliz, porque quanto menos a gente é individualista, mais a gente tem amigos, mais a gente interage, mais a gente confraterniza, mais felizes nós somos, né? Em geral, a maioria das pessoas. Tem gente que não gosta de interagir muito, mas pensando assim de um modo geral, seria uma boa coisa a se falar. Uma rede de amigos ajuda a você, por exemplo, passar por uma doença, a você passar por um período de depressão. Uma rede de amigos ajuda quando você tem uma necessidade financeira. Se são amigos de verdade, vão te ajudar. Então, eu poderia ter explorado muito esses lados
positivos de se ter uma amizade, contrabalanceando com os lados negativos de não ter uma amizade. Então, assim, o texto não ficou de tudo horrível, mas ele ficou sem uma tese. Você lendo o texto, eu mesmo lendo agora, não consigo perceber o que eu queria falar, né? Eu falei, será que ainda há lugar para amizade? É a minha pergunta. No texto em si, eu falei que não havia muito lugar. Só que eu não podia terminar o texto, então, mas eu podia ir na minha conclusão e terminar respondendo. Em suma, tendo visto esse nosso modelo de organização individualista, parece que não há lugar para a amizade. E com isso, outras relações sociais, como solidariedade, altruísmo, e enfim, acabam sendo prejudicadas. Então, para mudar isso, aí eu teria que falar outra proposta, não só o homem reconhecer seu erro, eu teria que falar. Então, para o homem tentar reconhecer o seu erro, acho que eu coloquei o erro por causa do título. Então, para o homem tentar reconhecer o seu erro e ver como que a amizade poderia ser útil, poderia ser boa, aí eu vou ter que colocar alguma proposta, ou então eu não preciso colocar uma proposta e não falar de reconhecer o erro. Eu já respondo a pergunta dizendo que parece que não tem espaço e que isso é muito ruim porque tem essas consequências negativas. Ficaria bom e eu não precisaria me esbarrar em uma solução difícil para uma questão como a amizade. Então o tema que a gente discutiu hoje foi mais filosófico. Queria que vocês comentassem aqui então no vídeo. Vocês colocariam de argumentos então aqui para esse tema. Se há lugar para amizade na sociedade atual. E a gente vai fazer uma discussão legal aqui nos comentários, tá bom? E não percam os próximos vídeos, nos quais eu vou comentar sobre os temas de redação dos últimos vestibulares. Então eu vou falar dos principais de São Paulo, do Enem, então não deixem de assistir. Se você tá gostando dessa série, também comente aqui para que a gente continue fazendo um trabalho legal. Se inscreva no nosso canal para receberem notificações de novos vídeos. Também tem as nossas redes sociais que eu vou colocar aqui na tela e a nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima!